O projeto de lei 03, a redação original do projeto 03, pretendeu, a meu ver, ampliar um pouco mais este conceito de essencialidade, deixando um pouco mais ao alcance do juiz o poder de decidir sobre quando seria ou não excluído da proteção. Uma situação muito comum é, na operação diária, um fundo adquire créditos de uma empresa e dias depois se vê diante de uma ordem para devolver os créditos, ou seja, para não receber os créditos que comprou. Então, a alegação invariável, né, de parte dos devedores é de que aquele crédito é essencial para a atividade. Sem aquele crédito, ele não vive, aquele crédito que ele vendeu e pelo qual ele já recebeu. E o fundo, muitas vezes, os fundos se vê diante da obrigação de devolver o dinheiro ou não receber aquilo que irão receber dos sacados. Eu parto daquele velho princípio de que uma reforma de um código você não pode fazer de afogadilho, você não pode fazer em regime de urgência. E fizeram um projeto, o 03 de 94, que, vamos dizer, poderia ser discutido, mas eu já acho de início que não poderia ser discutido de forma alguma em regime de urgência. A forma como veio a alteração, ela me parece eivada, assim, de tantos vícios de origem que eu, até com risco de ser acusado de radicalização, eu diria que realmente o que eu espero é que esse projeto fique bem descansado, enterrado pelos séculos dos séculos lá no Senado Federal, e que a gente possa, então, sim, discutir um sistema que atenda à necessidade que nós temos de rapidez e de segurança. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, que sempre seguia a jurisprudência do STJ, que trazia esse arcabouço, que dava essa tranquilidade aos bancos, aos FDICs, etc., em relação a qual é a regra do jogo, em determinados casos começou a falar, não, mas espera aí, a empresa de varejo praticamente não tenha nenhum ativo. Se ela não tiver o recebível, como ela vai sobreviver? Eu sou super favorável a que a jurisprudência seja lida tal como a lei está dizendo, porque isso é a segurança do mercado de crédito. E, em casos específicos, ao meu ver, o magistrado tem que auxiliar, se o caso, as partes sentarem para conversarem sobre aquele caso específico e verificarem se é o caso de mexer em alguma coisa do percentual dos recebíveis. Mas o Poder Judiciário, ao meu ver, ele peca quando ele interfere. Ele tem que trazer meios para as partes sentarem e conversarem. Mas vamos ao PL para concluir rapidamente. Ele diz o seguinte, então, que não podem ser retirados os ativos, os bens de capital e os ativos essenciais, mas ficam excluídos crédito e dinheiro. O que isso quer dizer? Que crédito e dinheiro, por essa redação, podem ser retirados do devedor que está em crise. Então, em princípio, quando se refere a créditos, isso, em princípio, resolveria ou ajudaria na defesa de que os direitos creditórios, o credor que detém a cessão fiduciária dos direitos creditórios, ele pode sim exercer os seus direitos de propriedade, mesmo durante o stay. Então, que, portanto, em conclusão, que o credor que tem essa garantia fiduciária poderia retirar, né, ou poderia receber os seus direitos creditórios decorrentes daqueles recebíveis, embora, de novo, com a ressalva de que não põe fim à discussão sobre recebíveis futuros ou presentes. Mas quando a gente lê a redação, e aqui eu concluo, nota-se claramente que não foi uma redação muito bem estruturada.